Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, meu amigo, você é minha amiga que participa desse curso de teologia aplicada a pastores, líderes, é um curso básico e nesse dia nós vamos falar sobre o caráter de Jesus Cristo. Você que está participando aqui no nosso grupo, nós temos aí no grupo a apostila anexada, né, no grupo aí do WhatsApp. Depois nós podemos deixar, se você olhar aí nas descrições vai ter ali o link do grupo, se você quiser entrar e participar. Ali você vai ter acesso ao nosso canal e acesso às outras demais aulas, ok? Você que tem a apostila, que já faz parte do nosso curso, nós estamos seguindo na página de número 22, ok? Vamos falar sobre o caráter de Jesus Cristo. Onde que se aplica no nosso dia a dia, no nosso entendimento, onde que nós podemos ter o entendimento sobre o caráter de Jesus. Pelo menos se destacam aqui nesses textos que nós vamos ler, né, sobre o caráter de Jesus Cristo. Nós temos aí a santidade de Jesus, o amor de Jesus Cristo, a mansidão, a humildade, a obra e a morte de Jesus Cristo. Amém? Então, gostaria de começar lendo, compartilhando com você aqui, ministrando, abrindo seu entendimento para isso. Sobre o caráter de Jesus Cristo, nós podemos apontar e ver que o caráter de Jesus tem recebido a aprovação e a recomendação não apenas de Deus Pai, mas também dos anjos, dos santos, mas até mesmo os demônios têm reconhecido isto. Ao longo de quase 2 milênios, o seu nome e a sua vida impõem respeito e ternura quanto aos proferidos e ouvidos pelos homens, dentre os muitos testemunhos que poderíamos mencionar aqui, quanto ao caráter singular do nosso Salvador, vamos destacar apenas 3. Os 3 principais aqui que nós vamos falar aqui, né, extraídos de pensamentos de 3 pensadores cristãos. Primeiro, o bispo McDowell, ele disse numa frase assim, que o caráter de Jesus dá tremenda força à nossa crença nele. E a sua vida foi quanto uma vida que se deve ser, quando julgada segundo os padrões mais elevados. Flavel já disse outra frase assim: ainda que algo do caráter de Cristo se tenha revelado em uma era e algo mais dele em outra, a própria eternidade, todavia, não é o suficiente para manifestá-lo inteiramente. E o bispo Foster disse outra frase assim, que o seu caráter saiu aprovado através dos ataques maliciosos de 2000 anos e hoje perante o mundo apresenta-se impecável e em todos os sentidos. Seu nome é sinônimo de Deus sobre a terra. Ok? Então nós estamos vendo aqui 3 pensamentos de homens que falaram sobre o caráter de Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui, agora vamos seguir para o subtítulo a respeito do caráter de Jesus Cristo. Nós temos aí a santidade. A santidade de Jesus Cristo, quanto ao seu verdadeiro significado, indica que ele era isento de todas as contaminações. Isso está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 5. Ele era absoluta e imaculadamente puro. 1 João capítulo 3, versículo 3. E por santidade de Jesus Cristo se entende que ele era absolutamente livre de todos os elementos da impureza. E que possuía todos os elementos da pureza positiva e perfeita santidade. Dentre os muitos testemunhos quanto à santidade de Jesus Cristo, destacam-se os seguintes. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 23 e 24, ali fala sobre o testemunho do espírito imundo, né? Mateus 27, versículo 3 e 4, fala assim sobre o testemunho de Judas o Iscariotes. Em João 18, 38, fala sobre o testemunho de Pilatos. Mateus 27, 19, fala o testemunho da esposa de Pilatos.
Lucas 23, 41, fala sobre o testemunho do malfeitor moribundo. Lá em Lucas ainda, capítulo 23, 41, ainda fala do testemunho de um centurião romano. Atos 3, 14 fala do testemunho do apóstolo Pedro. 1 João 3, versículo 5 fala o testemunho do apóstolo João. Atos 22, 14, o testemunho de Ananias. Atos 4, 27, o testemunho de todo um grupo apostólico. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o testemunho do apóstolo Paulo. Em João 8, 46, o testemunho do próprio Jesus. E em Hebreus 1, versículo 8 e 9, fala o testemunho do Deus Pai acerca da santidade de Jesus. Então, dentre os muitos casos mencionados no Novo Testamento, a santidade de Jesus Cristo se acha manifesta nos seguintes itens tratados com relevância no mesmo Testamento. Em Hebreus 1,9 fala por sua atitude para com o pecado e a justiça. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, por suas ações referentes ao pecado e à vontade de Deus. Mateus 5,48, pela sua exigência de santidade da parte dos outros. Mateus 16, 23, fala da sua repreensão ao pecado e dos pecadores. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, mediante um sacrifício para salvar o homem do pecado. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ao versículo 7 ao 9, pelo castigo destinado aos impenitentes. Então, o que nós devemos observar sobre o caráter de Jesus acerca da sua santidade? Nós temos e vemos primeiro a aprovação de Deus, dos céus, os anjos aprovam a Cristo na sua santidade. Santidade essa ao qual ela é infalível, é absolutamente livre, como nós lemos aqui, de todos os elementos da impureza que o pecado gera no coração das pessoas, gera na vida das pessoas. Ou seja, não há, como está escrito em Isaías capítulo 53, né? A gente vê e observa ali que ele levou sobre si tudo aquilo que estava sobre nós. Porém, ele não pecou. Amém? Seguindo para o próximo item, o próximo tópico que nós temos aqui, agora, o caráter de Cristo ao que diz respeito ao amor de Jesus. E isso aqui é uma peça fundamental para o entendimento do cristianismo, daquilo que Jesus veio e manifestou na terra. Por amor de Cristo se entende os seus desejos pelo bem-estar dos objetos da sua afeição, da sua devoção e da sua causa. Neste particular, os objetos do amor de Cristo são: primeiro, capítulo 14 do livro de João, versículo 31, ali fala o objeto de desejo de Deus Pai acerca do amor, né? Em Efésios, capítulo 5, 25, fala do amor à igreja. Em Gálatas 2, versículo 20, fala do amor dos crentes como indivíduo. João, capítulo 13, versículo 1, aqueles que lhe pertencem, ele ama aqueles que lhe pertencem. João 14, 21, o amor dos discípulos que são obedientes. Lucas capítulo 23, versículo 34, fala o amor até mesmo seus próprios inimigos. João 19, 25 ao 27, fala o amor pelos seus próprios familiares. E Marcos 10, do 13 ao 16, fala o amor que ele tem pelas crianças, né? E Romanos 5, do versículo 6 ao 8, fala o amor pelos pecadores perdidos. Então nós vemos aí a manifestação sobre o caráter de Cristo que diz respeito ao amor. Por isso que em João 3,16 está escrito que ele amou a todos de tal maneira, de tal forma, que muitas vezes é incompreensível. Muitas vezes nós não conseguimos dimensionar e mensurar a grandeza desse amor. E isso faz parte do caráter de quem Jesus de fato é. Então nós estamos vendo a relação entre a santidade, a aprovação sobre a santidade de Jesus e agora o amor que Jesus tem
como caráter, tanto para com os que são seus, para com os que não são seus, tanto para com os que se salvam, para aqueles que não se salvam, porque ele de fato amou até os pecadores que já estão perdidos, até aqueles que não creram, né? Mas ele amou. Você vai observar que Jesus, quando ele libera a palavra, ele ministra deliberadamente a todos, a quantos têm ouvidos para ouvir, né? Mas a diferença está aquele que abre o seu coração, aquele que se entrega, não por mérito próprio, mas a manifestação do amor de Deus é para aquele que abre o coração e deixa ele entrar. Nós vemos também uma outra característica sobre o amor de Cristo, também pela sua mansidão. Como caráter, Jesus era um homem manso. E certas vezes você pode encontrar pouquíssimos versículos onde que Jesus agiu de uma forma talvez dura, mas até mesmo na dureza com qual Jesus exorta e ensina, ele faz isso com amor, né? Você vai ver em momentos que Jesus, ele, ao invés de seguir aquilo que as pessoas estavam dizendo para ele, como por exemplo aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ela, pela lei mosaica, ela deveria morrer apedrejada. Mas, segundo a lei romana, ninguém poderia ser condenado à morte se não fosse por meio de um julgamento romano. Então os fariseus, provavelmente o marido daquela mulher chega, apresenta aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ele apresenta para os fariseus aproveitam aquela oportunidade para tentar enredar Jesus nas suas próprias palavras, porém eles não conseguiram. Por quê? Porque Jesus ele poderia ter agido energicamente, né? Mas você vê Jesus corrigindo com amor, quando aqueles homens apontam para aquela mulher dizendo: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei diz que nós devemos apedrejá-la, e tu, o que dizes? Se Jesus a condenasse, ele estaria cumprindo a lei mosaica. Se Jesus a absolvesse, ele estaria infringindo a lei mosaica. Porém, se ele dissesse que aquela mulher deveria ser condenada, ele estaria também infringindo a lei dos próprios romanos. Então, vamos colocar numa linguagem assim, os fariseus tentaram colocar Jesus numa sinuca de bico, como a gente costuma dizer, uma armadilha, ao qual ele poderia ter sido pego pelas suas próprias palavras. Mas não foi só uma questão de sabedoria, mas uma questão de amor, porque quando Jesus se abaixa e ele escreve no chão algo, não sabemos o que, a Bíblia não diz o que, porém nós temos como na teologia um pensamento teológico que pode-se ser uma profecia que está escrita no livro de Jeremias, onde que o Filho do Homem escreveria no chão o nome dos hipócritas ou o nome hipocrisia, né, ao chão. E não se sabemos, mas ali se cumpriu, porque foi o único momento que Jesus, como Filho de Deus, cumpre essa profecia de Jeremias, escrevendo a terra, ao pó, provavelmente a palavra hipocrisia ou hipócrita, ou até mesmo o nome do João, do Zé, da Maria, do Pedro, do Tiago, e assim por diante. Você observa que desde o menor, mais novo, ao mais velho, que significa aí o menos maduro e o mais maduro, cada um foi lançando as suas pedras ao chão e virando as costas, indo embora, deixar aquela mulher em paz. Jesus olha para ela e pergunta: aonde estão os teus acusadores? E aquela mulher responde: não vejo nenhum. E Jesus fala para ela assim: olha, se eles não te condenam, muito menos eu. Aí você vê a correção, o carinho, o amor que Jesus tem, dizendo: então vai e não peques mais. Isso significa que mesmo na correção, mesmo na dura que muitas vezes Deus dá para nós, quando nós estamos cometendo erros, mesmo assim o amor, o caráter de Jesus, na forma ao qual ele manifesta sobre nós, sempre vai haver amor, sempre vai haver essa entrega, como está escrito em João 3,16. Mas Jesus ele também age com mansidão, e a mansidão de Jesus ela é manifesta ao longo do Novo Testamento de várias formas. Nós vamos ver algumas aqui. Por exemplo, em Mateus 12:20, né? Na longanimidade e tolerância para com os fracos e faltosos. Você vê que longanimidade significa
nós temos um limite, cada um de nós temos um certo limite de paciência, talvez poderíamos colocar assim, ou de impaciência, mas quando nós chegamos nesse limite, nós vamos além, nós estamos sendo longânimos, nós estamos estendendo um pouco mais, e isto é obra principalmente de fruto do Espírito Santo na nossa vida. Mas você vê Jesus sendo longânimo, ou seja, tendo mais tolerância, ou seja, paciência para com os fracos e os faltosos. Né? Você vê propriamente Jesus exercendo isso de longanimidade e paciência, tolerância, muitas vezes com Pedro. Né? Lá em Lucas 7, versículo 38, e em Lucas 48, versículo 50 também fala na concessão do perdão e da paz a quem censura a condenação. Lá em Marcos, capítulo 33, versículo 34, de nos proporcionar cura e a quem procurava obtê-la de modo indigno. Jesus ainda assim ele agia com mansidão. Quem achava que tinha direito, aquele que era digno, aquele que era merecedor, Jesus tinha muita paciência. Mansidão, provavelmente a pessoa que é mansa, ela tem muita paciência, ela tem muita tolerância, né? E depois aí você vai ver que propriamente a mansidão, o homem mais manso, segundo a palavra de Deus, a Bíblia fala que não houve homem mais manso na terra como Moisés, né? Tem que ter muita paciência para conduzir aquele povo de coração duro, dura serviço, durante 40 anos no deserto, e tinha que ter paciência, né? Nós vemos aqui também no corrigir, no modo terno da autoconfiança, da infidelidade, na tríplice flagrante da negação, né, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, e o Senhor por parte quando Pedro nega, né, em João 21, do 15 ao 17, você vê Jesus aí tendo paciência, sendo manso, né? Lá em Mateus 26, 48, 50 também, no repreender mansamente Judas Iscariotes quando traiu. Aqui é uma cena assim que aquilo me choca. Aqui, essa cena me constrange, porque nessa história, nesses versículos ali, está falando quando Jesus entra, ele está saindo, na verdade, no Getsemane, quando Judas se apresenta com uma comitiva de soldados do Sinédrio para entregar quem era Jesus. Ele havia combinado que ele entregaria, ele denunciaria com um beijo. E aí, quando você observa que com um beijo Judas trai, né? Naquele momento ali, Jesus, ele, além de ser manso, ele não foi hipócrita. A gente vê Jesus manifestando o caráter dele ali, não só como paciência, não só como amor, mas com sinceridade. Quando Judas vem e beija no rosto, Judas diz, mestre. E Jesus responde, amigo. Isso muitas vezes nos causa até um certo um certo constrangimento, porque mesmo, assim como nós também somos pecadores, que se achegamos diante de Jesus, muitas vezes com as nossas falhas, e Jesus não nos trata segundo os nossos pecados, mas ele nos trata segundo aquilo que nós somos para ele. Né? E Jesus olha para Pedro, para Judas e diz, amigo. Você vê Jesus uma hora, um pouquinho antes ali, naquela mesma noite, Pedro dizendo para Jesus que o amava, né? Mas amava de uma forma sem entendimento, uma forma carnal, natural, humana, um amor filéus, de amigo, de pai para filho, de irmão para irmão, de amigo. Mas Jesus estava falando de um amor ágape, um amor incondicional, quando Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas com amor incondicional. E Pedro respondia, sim, Senhor, eu gosto muito de você. Eu te amo de uma forma natural, carnal, e não com o entendimento que ele deveria se entregar a sua própria vida por uma causa. Então Jesus tem muita paciência e é manso ao responder Judas aqui nesse contexto, e propriamente até quando ele vai tratar com Pedro, né? Quando Pedro nega ele 3 vezes, e ele tem um reencontro com Jesus na beira da praia, Jesus está ali assentado, já havia pães, uma fogueira, peixe, e Pedro senta ao lado, ele não teve coragem de perguntar se era Jesus, mas ali
Jesus retoma aquele mesmo diálogo com mansidão. Pedro, você me ama, então apacenta minhas ovelhas. E aí Pedro termina com entendimento, com amadurecimento, depois de haver sido tratado nessa questão. Pedro responde: Senhor, tu sabes. Mas também a gente vê aqui um último momento aqui também no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 34, quando Jesus, ainda no meio da sua aflição, lá na cruz, ele ora, ou seja, pelas suas próprias palavras e o seu conteúdo, o tom de voz. A mansidão de Jesus estava propriamente no conteúdo das suas palavras, quando ele ora aos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Talvez nós precisamos fazer uma escolinha da mansidão. Muitos de nós precisamos aprender como a mansidão de Jesus, de como lidar com situações da vida, com pessoas, né? Com tantas outras situações na nossa vida que requer mansidão. Para ser manso, tem que ser uma pessoa que já foi muito trabalhado com a paciência, com a perseverança, com a longanimidade, né? Com domínio próprio. Né? Então a gente precisa passar por essa escolinha, nada melhor do que frutificar pelo Espírito Santo, como diz lá em Gálatas 5, versículo 17 em diante, que os frutos do Espírito vão trabalhando isso em nós. Não tem como você dizer que é bom, ou seja, paciente, mas não é longânimo. Não tem como você dizer que tem paz, mas não é alegre. Ou seja, fruto do Espírito não é uma coisa desassociada. Você não tem como viver uma coisa só. Você vive todas elas de uma forma integral. Se de fato o Espírito Santo está trabalhando e agindo na sua vida. Então, sobre a mansidão de Jesus, nós temos muito que aprender. Porque nós devemos ser mansos. Jesus diz: sede meus imitadores. Quando fala, Jesus diz assim que: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala: toma o meu fardo, lança o teu fardo sobre mim, toma o meu fardo, que é leve, e o meu jugo que é suave. E aí ele termina dizendo: e aprendei de mim, que eu sou manso. A mansidão de Jesus faz com que a gente consiga viver em paz de uma forma, eu posso dizer assim, aquilo que muitas pessoas têm buscado como tranquilidade total, é aprender a ser manso como Jesus. E depois nós vemos aqui no próximo subtítulo, nós vemos sobre a humildade de Jesus. A humildade de Jesus, ela é manifesta no Novo Testamento e é demonstrada nos seguintes casos: João 13, versículo 4 e 5, ao assumir a sua posição, a sua forma de servo. Quando João está dizendo assim que ele não usurpou de ser igual a Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. E em João ainda capítulo 8, versículo 50, a Bíblia fala que ele não buscou a sua própria glória, antes ele glorificava ao Pai, dava toda a honra e toda a glória acerca do próprio Deus, e não somente, não para ele. Então, em tudo que ele fala, tudo veio do Pai, né? Então, Jesus demonstra a sua humildade ali. Em Isaías 42 também, o profeta messiânico menciona no versículo 2 também, sobre a humildade de Jesus ao evitar a notoriedade e o louvor. Propriamente quando Jesus, na sua condição de um caráter humilde, de uma pessoa que sabe colocar bem as palavras, ou seja, medir bem as palavras com sabedoria, com mansidão, né? E com grande amor, a gente vê também aqui a humildade ao colocar as suas palavras, de não levar a glória para si mesmo, ou não de dar notoriedade, louvor e honra para si mesmo. Em Lucas 15, versículo 1 e 2, também fala sobre ao associar-se aos desprezados e aos rejeitados, quando ele também, em outros momentos, você vai ver Jesus andando com os pobres, com os pecadores, com os enfermos, né? E isso trouxe um certo constrangimento aos fariseus, até julgamentos ao qual dizer assim: esse homem é um glutão, é um comilão, né? Ele anda com os pecadores, né?
E também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, pela sua paciência e submissão e silêncio em vista das injúrias, dos ultrajes, das injustiças. Né? E você vê principalmente o momento mais significativo da humildade de Jesus foi quando ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele declara uma frase dizendo assim para os discípulos, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E Pedro, como sempre, não entendendo, muita coisa ele não entendia, e Jesus vem para lavar os pés dele, e ele diz, não, Senhor, eu não sou digno que você lave os meus pés. Mas Jesus responde para ele, Pedro, se você não lavar os teus pés, você não tem parte comigo nesse ministério. E aí Pedro diz, então não lava só os pés, lava totalmente o meu corpo. Então, se Jesus veio para nos servir, queridos, nós também temos esse entendimento que servimos ao Senhor com alegria. Isso não é fácil. Servir ao Senhor com alegria quando está tudo bem, quando está tudo em paz, quando as contas estão pagas, a saúde está perfeita, família, casamento, está tudo em paz. É muito fácil. Mas servir ao Senhor com alegria e ser humilde como ele foi, no meio de adversidades, no meio da escassez, no meio das tragédias, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Isso é uma baita de uma escola. Amém? Sobre o caráter de Jesus, nós vemos aqui a obra de Cristo. Ao longo deste texto, nós queremos nos referir à obra de Cristo apenas no que tange a nossa redenção, ok? Então, sobre a obra de Cristo, nós vamos falar aqui sobre a redenção. E a nossa redenção, executando, portanto, qualquer comentário relacionado ao seu ministério pessoal de ensino, pregação e cura. Então, nós vemos aqui sobre o caráter de Jesus. Jesus pregava dentro desse contexto. A sua mensagem era sobre redenção, era sobre cura, era sobre ensino, era sobre relacionamento com o Pai, era sobre a remissão de pecados. Amém? E sobre a morte de Jesus, nós temos aqui muito o que falar. Ainda assim, na página 23, nós estamos lendo aqui, a importância da morte de Cristo ela é demonstrada de várias formas. Nós vamos ver aqui que pela redenção vital, a mesma é a mesma que tem com a sua pessoa. Portanto, em Hebreus 2:14, fala pela sua conexão vital com a encarnação. Segundo, diz em Lucas 24, versículo 27 e 44, pelo lugar de destaque que lhe é dado nas Escrituras. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, fala sobre por ter sido alvo de investigação fervorosa por parte dos profetas do Antigo Testamento. Em 1 Pedro 1,12 também está dizendo por ser um elemento de interesse dos próprios anjos. 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 4, também fala sobre como uma das verdades cardeais do Evangelho. Em Lucas 9, 30, versículo 31, fala sobre o assunto único da conversa da ocasião da sua transfiguração. Ou seja, Jesus estava representado em cada lugar, em cada animal que foi sacrificado também. Você vai ver o Antigo Testamento, tudo aquilo que era oferecido a Deus, Jesus estava sendo representado pelo Cordeiro. Jesus estava sendo representado também ali quando Moisés levantava uma serpente no deserto. E como o cristianismo é uma religião nitidamente redentora, é da morte de Cristo como o primeiro lugar em sua mensagem evangélica. E dessa forma o cristianismo assume uma posição singular em todas as religiões do mundo. A necessidade da morte de Cristo pode ser assimilada diante do seguinte. Primeiro, em Abacuque 1, versículo 13, diz sobre a santidade de Deus tornou-se necessária. E em João 3,16,
tornou-se também o amor de Deus necessário. Por isso que nós estamos falando aqui sobre o caráter. Então, onde que diz ali que Jesus amou de tal maneira. Então, quanto à morte de Cristo que se tornou necessária por meio da santidade, por meio do amor, e em 1 Pedro 2,25 fala que também tornou-se necessário por causa do pecado do homem. Em Lucas 24, versículo 25 a 27, também foi necessário por causa que o cumprimento das Escrituras. Em Atos 23, Atos 2, 23, tornou-se necessária porque era propósito de Deus, né, que ele morresse, ou seja, fazia parte do plano de salvação de Deus como o único recurso para satisfazer a redenção do homem, ou seja, o sacrifício verdadeiro, né? Ou seja, Jesus Cristo não morreu acidentalmente, nem como um mártir, mas também não morreu meramente para exercer uma influência moral sobre os homens, nem para manifestar ou desprezar o desprezar de Deus contra o pecado, e nem meramente para expressar o amor de Deus pelos homens. Mas a morte de Cristo ela foi muito mais necessária como um único recurso da economia divina em satisfazer plenamente os requisitos necessários para a redenção do homem caído. Amém? Então, a morte de Cristo ela foi necessária para que se cumprisse, principalmente, satisfação plena dos requisitos da redenção para a redenção do homem. Então nós podemos considerar aqui na morte de Cristo, em Atos 2, 23, primeiro, ela foi predeterminada. Em João 10, 17 ao 18, ela foi voluntária e por livre escolha, e não por compulsão. Número 3, 1 Pedro 3,18, está falando sobre que ela foi vicária, ou seja, a favor de outros. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ela foi sacrificial, ou seja, como holocausto pelos pecados. Gálatas 3,13, ela foi expiatória, ou seja, apaziguando ou tornando satisfatória a redenção do homem. Em 1 João 4, versículo 10, ela foi propiciatória, ou seja, cobrindo ou tornando favorável, foi propício. Em Gálatas 4, versículo 4 ao 5, ela foi redentora, ou seja, resgatando por meio de algo pago, ou seja, um pagamento. Ela foi redentora. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ela foi substitutiva, ou seja, em lugar de outros. Então, o que nós podemos considerar como positivo sobre a morte de Jesus, o resultado que ela proporcionou foi que cada um de nós fomos alcançados por essa morte, por essa graça que resultou da morte de Jesus. Então, no seu escopo, a morte de Cristo tem um duplo aspecto. Primeiro, ele é universal e ele é restrito. Assim sendo, entendemos que a morte de Cristo foi, pelo menos como uns atributos sobre salvação para uns e condenação para outros. A mesma maneira como que a gente olha para esses textos, esses fatos que Jesus viveu e foi confirmado sobre a vida dele, aquilo que ele pôde proporcionar pela sua morte, e isso aconteceu para que uns fossem salvos e outros fossem condenados. Propriamente o Jesus diz assim, que aquele que não crê já está condenado, né? Mas ele fala, aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós podemos olhar nesse aspecto, ou seja, universal e restrito. Nós temos aí em 1 João capítulo 2, versículo 2, ela foi alcançada para o mundo inteiro. Né? Em Hebreus 2, 9, fala que essa morte ela é restrito para cada indivíduo, ela é de forma universal, aliás, para cada indivíduo da raça humana. Em Romanos 5, versículos 6 e 8, ela está falando pelos pecadores e pelos justos e pelos ímpios. Então,
A gente começa a observar a grandeza do resultado da morte de Cristo naquela cruz e o que ela resultou de forma universal e restrita. Né? E por último aqui, em Efésios 5, versículo 25 ao 27, está falando sobre o resultado universal e restrito, está falando pela igreja e pelos pecados de todos os crentes. Então o mundo inteiro foi incluído na providência da morte de Cristo. Até certo ponto, compartilha de seus benefícios, mas essa provisão só se torna plenamente eficaz e redentora no caso daqueles que creem. Foi as próprias palavras de Jesus. Quem não crê já está condenado. A morte de Cristo ela é universal em sua suficiência. Ele amou a todos, para que todo aquele que nele crê, está escrito aí, você vê, restrita, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, de forma universal, ele amou o mundo inteiro, de tal maneira. Agora isso é universal. Agora, restrito era para que todo aquele que nele crê. E mais restrita em sua eficácia por causa da dureza também do coração do homem. A gente vê em João 3,16, João 3,36. Nós vemos também sobre que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creram, né, sobre o Filho de Deus. E por último aqui, queridos, para a gente poder terminar essa aula hoje, sobre os resultados da morte de Cristo. Então, aqui, dentre muitos os resultados da morte de Cristo, nós podemos observar o seguinte. Em Romanos 3,25, uma nova oportunidade de reconciliação com Deus é dada ao homem. Ou seja, como foi com Noé, como foi com Adão, com Moisés, as oportunidades. Olha o resultado. Deus sempre vai dar oportunidade de reconciliação por meio de Jesus. Lá em João 12, versículo 32 a 33, fala que os homens são atraídos a ele. 1 João 1, 29, fala da propiciação do pecado, que foi providenciada. Em João 1, 29, o pecado do mundo é removido. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Hebreus 9, 26, fala que o poder do pecado foi potencialmente anulado. E em Gálatas 3,13, foi assegurada a nossa redenção da maldição da lei. Em Efésios 2, 14, 16, que foi removida a barreira entre os judeus e os gentios. Em Efésios 2, 13, está dizendo que foi anulada a distância que havia entre nós e Deus, entre o crente e o Senhor. Em Efésios 1, 7, nos foi dada a garantia do perdão dos nossos pecados. Em Colossenses 2, 14 e 15, foi principados e poderes das trevas foram derrotados. Ou seja, Jesus veio para os seus, mas também os seus o rejeitaram. Você vai observar que dentro desse contexto, nós vemos o resultado da eficácia da morte de Jesus, o quanto que ela proporcionou. Porém, nós temos aqui o final aqui sobre a rejeição dos seus. Imagine que talvez muitas daquelas pessoas que disseram crucifica-o, alguns dias antes estavam ouvindo Jesus pregando numa praça, pregando em cima de uma colina, em cima de um barco, vendo Jesus curando. Talvez algum deles comeram o pão da multiplicação, o peixe da multiplicação. Talvez alguns deles foram até curados, mas de repente eles estavam dizendo crucifica-o. Ou seja, para aqueles que não creram. É possível conhecer a Cristo e não crer? É possível experimentar sobre Jesus e não querer mais dele? Isso tudo varia de acordo com a dureza do coração do ser humano. Porém, Jesus, ele mesmo não age com indiferença segundo os nossos pecados, segundo a dureza do nosso coração. Ele não nos trata da mesma forma. Sempre, queridos, vai ter graça, bondade, misericórdia. Sempre vai ter, da parte de Jesus Cristo, uma ação em nosso favor. E por último, eu quero deixar para a próxima aula, nós já vamos encerrar aqui, nós vamos ver na semana que vem, a partir ainda da página 24,
sobre a ressurreição e a glorificação de Jesus Cristo. Amém? Quero te agradecer por ter estado comigo aqui até esse momento e quero te desejar aí uma boa semana, uma boa noite e fiquem na paz do Senhor Jesus.